Uma moça de cabelos longos cacheados está com fones de ouvido. Uma mulher de cabelos loiros curtos está de óculos e máscara ao fundo a um painel da Polícia Civil. Se lê Episódio 6. Mulheres com deficiência visual. Mayra Ribeiro. A gente sempre fala que inclusão não é chamar pra festa. Inclusão é tirar pra dançar. Mayra tem a pele branca, cabelos cacheados e compridos. Mayra é formada em Serviço Social pela Universidade Estadual de São Paulo. Desde criança, é engajada na militância. Não por causa da sua deficiência visual, mas sim pelo movimento anticapacitista. E aí eu comecei a produzir um conteúdo no Instagram, mas não só falando sobre deficiência. Porque é sempre o que eu falo, né? Minha deficiência, ela não me define. Eu sou Mayra, uma mulher que tem outros anseios para além da minha deficiência. Então, é muito importante eu trazer outros temas. Então, eu falo sobre política, capacitismo e feminismo. Mayra está com blusa preta e ao fundo há uma bandeira do PSOL. Com 26 anos, Mayra se filiou ao Partido Socialismo e Liberdade. PSOL contou que, além de ser um lugar machista, enfrentou preconceito e desrespeito durante sua candidatura como vice-prefeita em Ribeirão Preto. O slogan da nossa campanha é olhar por um Ribeirão, né? Ribeirão para a maioria, nós tínhamos no ano passado. E a fala dele foi, mas como que eles vão dar um novo rumo para Ribeirão se essa menina não sabe nem para onde ela está olhando? Né? Primeiro que ele me chamou de menina, ele não disse nem uma mulher, é uma menina, por conta dessa questão da juventude, e segundo, que ele me atacou trazendo as questões da minha deficiência, né? E aí, depois que nós denunciamos, entramos com processo no Ministério Público, na OAB, porque ele é advogado, além de tudo, ele disse, se eu soubesse que ela era ceguinha, eu não teria enchido o saco dela. Página do perfil de Mayra no Instagram com postagens sobre Mayra política. Tem projetos sociais para as mulheres com deficiência visual. Ela conta que não gosta de generalizar somente esse grupo. Eu acredito que é muito importante nós termos políticas e pensar nessas questões de todas as mulheres com deficiência. Então, o que nós vamos fazer? Nesses centros, o objetivo é ter intérpretes 24 horas para que quando essas mulheres surdas elas precisarem fazer, por exemplo, uma denúncia na delegacia da mulher, ou ir ao banco, ou participar de algum evento, ou, por exemplo, nas questões da saúde, porque as mulheres surdas têm muita dificuldade de fazer denúncia por conta da falta do intérprete. Então, que haja, por exemplo, um telefone com chamada de vídeo, né, de WhatsApp, para poder ligar para essas pessoas e esses intérpretes estarem ali de plantão para falar com essas mulheres surdas. Vê-se um documento de texto. O Atlas da Violência 2021 mostrou que 63% das notificações feitas por mulheres com deficiência visual são de violência doméstica. Só em 2019 foram 396 denúncias de violência contra mulheres com deficiência visual. Para a gente pensar política, a gente precisa de dados. Para a gente pensar em dados, a gente precisa de pessoas com deficiência falando sobre isso, pesquisando sobre isso, né? Então, os dados de violência contra pessoas com deficiência, eles foram tão alarmantes mesmo com as dificuldades dessas mulheres e homens fazerem denúncia. Infográfico de feminicídios registrados no Brasil. Segundo o ranking mundial de feminicídio, divulgado pela ONU, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres. De você estar andando na rua e vem um cara te puxando assim pelo braço, pegando no seu braço e falando que vai te ajudar. Então, o nosso corpo, ele é um corpo que acaba sendo um corpo público. E aí, se um cara desse que tá falando que quer ajudar uma mulher com deficiência visual, ele assedia, ele estupra, ninguém vai ficar sabendo. Porque a gente não vai saber. Eu não vou saber. Eu sou uma mulher que tem 5% de visão. Eu não enxergo cores. Eu não vou saber como que esse cara é, se ele é loiro, se ele é um cara negro, se ele é um cara alto ou baixo, com certeza vai dar para eu saber. Né? Mas eu não vou saber as características todas físicas. Foto de Mayra usando máscara com um microfone na mão direita em direção à boca e o braço esquerdo levantado. A necessidade de ter mais mulheres com deficiência visual engajadas em lutas feministas, que todas precisam ser ouvidas e acolhidas. É enxergar as mulheres com deficiência como mulheres. Entender que como mulheres negras, mulheres trans, mulheres gordas, mulheres lésbicas, nós também somos todas essas mulheres e junto com o capacitismo, a gente sofre o machismo,
o racismo, a transfobia, a lesbofobia, a gordofobia. Página da internet com o texto Abuso sexual contra meninas e mulheres com deficiência, uma epidemia sobre a qual ninguém fala. Um relato publicado na internet por mulheres feministas mostrou o alto número de casos de abuso sexual em mulheres com deficiência visual. E aí elas trouxeram alguns relatos de homens que diziam que mulheres com deficiência tinham que agradecer quando elas são estupradas, porque já que ninguém vai querer mesmo, então, né, qualquer um pode ir lá e penetrar, ok, tá tudo bem, né? Então as pessoas naturalizam, às vezes, um tipo de violência. Isso também é marca do capacitismo. Chão com piso podotátil. Fomos até a Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Conversamos com a delegada Maria Valéria sobre como funciona o atendimento da delegacia. Nós atendemos todas as vítimas com deficiência que tenham sido vítimas de algum crime. E aqui nós trabalhamos, além de trabalharmos com com nossos policiais, eu, delegada, investigadores e escrivães, nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar mantida pela Secretaria da Pessoa com Deficiência, Secretaria Estadual, que nos permite ter, além de um tradutor de Libras para o surdo, psicólogas que têm muito contato com as pessoas com deficiência, com um grau grande ou pequeno de possibilidade de ser entendido, e assistente social. Então, nós temos 2 profissionais de cada. A delegada é uma mulher de cabelos loiros e curtos. Falamos com a delegada sobre casos de violência sexual em mulheres com deficiência visual. Ela pontuou que é comum e nos contou um caso de uma vítima que sofreu abuso sexual. Atendemos uma moça que foi doada para uma família, ficou na casa dessa família, foi criada por essa família, cresceu e depois que ela se tornou adulta, ela estava, parece que noivo ou ia casar, ou já tinha casado com um rapaz, todos de uma igreja. E o pai parece que era o pastor. E essa moça entendeu que ela foi abusada desde os 12 anos de idade, quando ela veio para casa dessa família. E ela foi abusada. E todos os elementos nos dariam condições de confirmar esse abuso sexual contra ela. Ela é uma moça adulta, uma mulher extremamente inteligente, e ela resolveu porque ela não aguentava mais segurar aquilo. E tudo que nós pudemos fazer com relação a ela, fizemos, instauramos o inquérito, ela fez exame de corpo de delito, ela foi embora para o Rio de Janeiro, a família está aqui, o pai nega peremptoriamente, o padrasto, né? Padrasto não, pai adotivo, nega peremptoriamente, não fiz nada, a mulher dele confirma, não fez nada, e o próprio marido dela, que é me perdoem a expressão, tonto, não acredita que o pai tenha feito alguma coisa para ela. Porta branca com as placas. Aviso, acesso restrito a funcionários, cartório 1. Como funciona a abertura dos boletins de ocorrência? O nosso atendimento aqui é no mínimo de 1 hora. No mínimo. Porque passa primeiro pelo profissional que faz não a anamnese, mas faz o histórico, pode ser um surdo, vem, vai falar com o Fernando, com a Gabriela, vai contar, aí eles chamam os nossos profissionais, o escrivão, que às vezes está ouvindo aqui, como a gente tem pouco funcionário, às vezes está ouvindo alguma parte no inquérito e tal, então vai, atende e aí começa a fazer o boletim de ocorrência. Nós temos que ouvir a vítima, afastada do cuidador, do representante, não importa. A vítima tem que falar com a psicóloga, a vítima tem que falar com o assistente social ou com o tradutor de Libras, porque ela tem a versão dela. E a versão dela normalmente é a verdade. Porta branca com a placa. Sala de reconhecimento. Durante a conversa, a delegada conta que percebe uma diferença de defesa de cada pessoa com deficiência. O cego, gente, ele tem uma informação maior. Ele sabe se virar bem. Ele é vítima de violência? É vítima de violência. Mas a falta de visão não impede que ele tenha um conhecimento das coisas. Eu acho que eles conseguem muito mais
se defender do que outras vítimas, como, por exemplo, a pessoa com deficiência intelectual. Capa de um livro com o título Violência contra pessoas com deficiência. Você sabe como evitar, identificar e denunciar? O menor número de procura na delegacia. Os casos de violência sexual são menores em relação a outras deficiências. A mulher cega vítima de violência, para a nossa delegacia, é um número muito menor. É bem menor, tá? Mas que são vítimas, são. Na DDM, provavelmente elas vão. Em qualquer DDM da nossa cidade, da capital, elas vão. A gente pede sempre para a equipe do Centro de Apoio nos dar um feedback, ou seja, vai conversar com a pessoa com deficiência. Às vezes nem é necessário, porque a pessoa tem muita coerência no que fala. Tela preta com o texto em branco. Em 2019, mais de 4.000 mulheres com deficiência sofreram violência. Os registros se concentram na faixa etária de 10 a 19 anos. 55% das mulheres com deficiência visual sofreram violência física. Fonte: Atlas da Violência, 2021. Denuncie, Disque 180 ou procure Primeira Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência. Rua Brigadeiro Tobias, número 527, próxima à estação do metrô Luz, São Paulo. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9 às 18. WhatsApp 11 999 188167. WhatsApp para pessoas surdas 11 94528 9710. Você não está sozinha. Denuncie. Sobre fundo cinza claro com textura está escrito em azul. Personagens: Mayra Ribeiro, delegada Maria Valéria. Roteiro e direção: Beatriz Cury, Esther Arantes, Laura Lopes. Edição: Bruno Rodrigues. Imagens concedidas pelos próprios entrevistados. Banco de imagens e vídeos. Músicas: Memories e Adventure. bensound.com. Royalty Free Music from Bensound. Audiodescrição: MEG Audiodescrição e Estúdio Inside.